essa thumb. Dívida milionária gerada pelo descaso, pelo... Deixa pra lá. Você vai entender que dívida milionária é essa. Antes de começar dando algumas notícias aqui, ontem o time do Vasco Sub-20 bateu fora de casa o Cuiabá por 1-0. O gol foi do Gustavo Guimarães, jogo válido pela 17ª rodada. O Vasco hoje é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro Sub-20. O time comandado pelo técnico Matheus Curopos, que à frente do Vasco, em 41 jogos, já tem 21 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. O Vasco hoje está dentro do G8, 6 pontos do G4 e 10 do líder Palmeiras. O próximo jogo é quarta que vem, fora de casa, 3 da tarde, diante da equipe do Juventude. O Léo Jacó é o artilheiro do time na temporada com 13 gols. Juninho, o cara que deu mais assistência até agora com 5. Por que eu faço questão de trazer os dados da base, as informações? Porque ali está o nosso DNA. Ali passa a nossa parte financeira. E isso é fundamental. Quantos e quantos jogadores? Quero que você lembre aqui, aproveitar que hoje é quinta-feira, dia de TBT, qual foi o jogador, ou quais foram os jogadores que vieram da base que mais te impressionaram, que fizeram você ter atenção a quem vem com os nossos crias? Escreve aqui no comentário, quero ler a sua opinião. Anderson Daronco será o árbitro sábado lá em Brasília, 6h30 da tarde, na volta do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. O Vasco da Gama encarando a equipe do Botafogo. E Anderson Daronco será o soprador do apito, que ele não faça merda, que não comece a picotar o jogo, né? Que o Daronco tem essa característica, ele apita para ele chegar no lance, né? Tá pesadão, não tá naquela forma física ideal, enquanto outros árbitros estão por aí realmente indo muito bem. O Daronco já está numa outra fase da carreira profissional, mas ele foi escolhido para ser o árbitro de Vasco e Botafogo lá no Mané Garrincha. Lembrando que o jogo é sábado, 6h30 da noite. Na sequência, domingo, o time, a delegação, né, já embarca para Quito, porque terça-feira tem o início da repescagem da Sul-Americana diante do Independente Del Valle. Bom, Thiago Mendes ainda não assinou o contrato definitivo com o Vasco porque está passando por exames médicos. Aliás, exames esses que devem acabar hoje no fim do dia ou até amanhã pela manhã. O Departamento Médico do Vasco, comandado pelo Dr. Gustavo Caldeira, é muito criterioso, é muito cuidadoso nessa análise, já vinha conversando com o atleta, já sabe do histórico dele e agora está fazendo um scanner no atleta para que ele possa assinar contrato e o vínculo de 2 anos e meio com o Vasco da Gama. Vasco que segue no mercado, buscando pelo menos um ponta, mas a tendência é que traga 2, principalmente depois da grave contusão do atacante Adson. Então o Vasco segue no mercado em busca de atacantes. Ah, mas vai buscar zagueiro, lateral, volante. Volante não mais, Thiago Mendes veio. Meia, se tiver uma oportunidade, zagueiro só se alguém sair. Essa é a realidade. Laterais, ninguém fala, a não ser que haja uma negociação. Há jogadores nessa janela, que está abrindo hoje, inclusive, que estão à disposição. Puma Rodrigues é um deles. O Piton pode acontecer uma grande proposta por ele? Pode. E ele pode deixar o Vasco, por isso que o Leandrinho já voltou. Riquelme é um jogador que foi reintegrado para ser negociado. Esforço é um atleta que também pode ser negociado. Jean Davi da mesma forma. Então o Vasco está buscando agora, nessa janela, abrir um pouco de espaço, até porque jovens da base começam a subir e pedir espaço com o técnico Fernando Diniz. Uma outra informação, e amanhã eu vou desmembrar um pouco mais até, hoje na live que eu vou fazer a partir das 6 da noite também vou trazer outras informações. Mas o CT do Vasco da Gama, o CT Moacir Barbosa, está passando por um processo de remodelação, né? A área molhada, que você já sabe, nós já falamos aqui, está ficando pronta. É uma área que vai ser fundamental para a recuperação dos atletas, algo que não existia dentro do CT do Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, o Carregal falou isso no nosso podcast. Atletas ficavam dentro daqueles tonéis, né? Um barril para fazer a banheira de gelo. Tem vários momentos da recuperação de um atleta pós-partida ou pós-contusão, pós-cirurgia, que ele precisa da água, seja uma piscina, seja uma hidro, e ele vai ter essa área molhada inaugurada agora nos próximos dias. Só que o CT está passando por outras mudanças.
estacionamento está todo sendo refeito, cobertura para os carros, tem ponto agora, vai ter ponto também para os atletas de ponto elétrico para o abastecimento dos carros, né? Quem tiver um carro elétrico, quiser carregar. Vai ter melhorias também na sala de imprensa em breve. Há algumas outras estruturas que estão sendo colocadas num caráter já definitivo para quando for feita a ampliação do CT, essas partes sejam moduladas ao novo CT do Vasco da Gama, aos poucos, porque é muito caro. O orçamento é na casa de 30 milhões de reais para fazer o CT que o Vasco gostaria ir até o final do ano, mas está mais difícil. O Vasco vai dando um conforto e uma qualidade de trabalho para quem está por lá. Bom, de São Januário, limpeza da arquibancada. Dia 19 tem jogo com o Grêmio, então o Vasco tem aí 8 a 9 dias para poder botar a casa em ordem, a previsão é uma semana, para dar um conforto ao torcedor, uma visão melhor. Ah, mas vai ser reformado. E não é por isso que vai esperar a reforma, que deve ser no ano que vem só, para começar a fazer melhorias, né? Tem que ter a manutenção, e a manutenção é fundamental. Bom, deixa eu trazer aqui a notícia principal do nosso vídeo. Você sabia que a cada dia que passa, as caixas pretas vão sendo abertas no Vasco da Gama? A última caixa aberta e que, pasmem, beira a irresponsabilidade ou é totalmente irresponsável, há praticamente 20 anos, o Vasco da Gama não paga IPTU das suas sedes. Sede Náutica da Lagoa, Calabouço e o estádio de São Januário. E o pior, as administrações que passaram pelo clube foram empurrando, sabedoras do débito. O Vasco agora está levantando todas as certidões, até por conta da reforma de São Januário, e viu a dívida. Sabe de quanto é, torcedor, a dívida com o IPTU? 2 milhões de reais. Quem fez a dívida? Os gestores anteriores. E eles vão pagar? Claro que não. A diretoria do Vasco, na frente do presidente Pedrinho, procurou os órgãos competentes para poder fazer o acordo. E ouviu dos responsáveis que poucas vezes, ou quase nenhuma vez, um responsável do Vasco procurou para negociar o débito. E isso tem sido algo recorrente de credores. Por isso o Vasco foi buscar a recuperação judicial, os acordos, para, olha, eu não consigo pagar tudo, mas eu consigo pagar tanto. Cara, será que é tão difícil assim ser correto com quem você deve? Olha, eu não consigo te pagar 100, mas posso pagar 50 em 10 vezes? Cara, isso é um absurdo total, porque aí depois nós, torcedores, queremos um time forte, não tem como, tem que pagar a dívida que essas pessoas fizeram com o Vasco. Não estou dizendo que o Pedrinho é santo, que o Jorge Salgado é um demônio, que o Alexandre Campelo, o Eurico, o Roberto, não estou dizendo nada disso. Estou trazendo fatos, torcedor. Uma dívida de 2 milhões de reais em IPTU, ela não nasce em janeiro de 2024. Mesmo que você não tivesse pago nenhuma IPTU desde lá. Cara, isso é um absurdo. Tem que ser responsabilizado. Passou da hora do Vasco mudar o seu estatuto e responsabilizar os seus dirigentes. Como o próprio Pedrinho está com seus bens e do Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF, na reta da recuperação judicial, qualquer intercorrência, qualquer dor de barriga que der, os bens vão para jogo, os dos administradores do Vasco da Gama, Clube de Regata Vasco da Gama, também tem que estar lá. Isso é uma vergonha. Porque aí você precisa despender de 2 milhões de reais, mesmo que parcelados, porque assim serão pagos, para poder colocar em dia a dívida que o Vasco tem. Você já imaginou sofrer penhora, ser despejado? Olha que cagada que... Meu irmão, não é possível que quem passou no comando do Vasco, todos, e também os conselheiros, os beneméritos, que aprovavam as contas, olhavam, não questionavam, que vocês consigam dormir tranquilamente e botem a cabeça no travesseiro. A nossa situação hoje, ela é gravíssima por culpa de todos que passaram até aqui nas administrações. A culpa não é minha, a culpa não é sua, torcedor. Mas de quem passou na administração, sim. Quem teve a caneta e pôde mudar. E nada fez. Pelo contrário, só aumentou, potencializou
a dívida do Vasco da Gama. Isso é uma vergonha e eu não aceito. Nascido no dia 5 de maio de 2005. Rapaziada, eu estou falando do filho do Felipe, que rompeu o seu contrato com o Vasco da Gama porque acertou com uma equipe de Portugal ainda não conhecida. O Lucas Loureiro estava no Vasco da Gama, era um jogador que a gente reclamava muito o fato dele estar no Vasco, porque, não é um jogador de grande qualidade, né? Não é um jogador de qualidade extrema. Filho do Felipe, é ali o que nós temos, ali a gente reconhece. Muito como tem acontecido no Vasco do Pedrinho, alguns amigos do presidente trabalhando por lá, amigos do Felipe, a gente já cobrou muito isso, essa proximidade de pessoas conhecidas trabalhando no Vasco, e o Lucas Loureiro, filho do Felipe, era um desses questionamentos que eu sempre fazia. Ele está fora do Vasco da Gama, o jogador foi embora, rompeu o seu contrato, a gente vê ali que não é um empréstimo, não é nada, é uma ruptura de contrato do agora ex-jogador do Vasco da Gama, o Lucas Loureiro, que inclusive vinha jogando de titular no time sub-20 do Vasco em algumas ocasiões. O Vasco, por várias vezes aqui no canal, jogador de altíssimo nível, que poderia com certeza absoluta estar ajudando o Vasco, jogador que está inscrito pelo São Paulo na Copa Libertadores da América, por sinal. Ele, que o São Paulo vai adquirir por R$1 milhão, o Vasco deixou ir embora. E no lugar dele estava jogando o Lucas Loureiro, filho do Felipe, que, na minha opinião, e é um direito meu, não tem a menor qualidade para jogar no Vasco da Gama. Com todo respeito ao garoto, torço para que ele voe na carreira, que ele cale minha boca, que ele vire um grande jogador. Mas até o que a gente viu por aqui, não é um jogador de qualidade técnica alta, jogador para estar no Vasco da Gama, o Lucas Loureiro, filho do Felipe, que agora é ex-jogador do nosso Gigante da Colina. Bom, hora de passar pelo BID da CBF, né? Porque foi lá que nós encontramos. E eu vou fazer a atualização do BID de novo aqui com vocês. Ó, vamos lá. BID da CBF. Vamos lá. Seja bem-vindo ao BID. Vascaíno, deixa eu te explicar. Se o Vasco fizer uma contratação, ou quando fizer, igual fez o Thiago Mendes, tem que sair no BID. Tem que estar no BID para que possa ter... para estar regularizado, ter condições de jogo. E agora nós vamos atualizar o BID para ver se o Vasco tem ali alguma boa atualização, inclusive do Thiago Mendes, jogador que hoje fez exames médicos e vai assinar com o Vasco da Gama aí por 2 anos e meio. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vasco da Gama SAF. Vamos colocar o código aqui, SXJN, e vamos ver agora aqui, ó. Não. O único registro do Vasco hoje é o Lucas Loureiro mesmo, jogador que agora é ex-atleta do Vasco da Gama. Quem chegou com a gente agora aqui é o Lineker, que já vai ter a oportunidade de falar sobre o Lucas Loureiro, agora ex-jogador do Vasco da Gama. Lineker, era algo que a gente questionava muito aqui no canal, o fato dele estar jogando no Vasco, e agora eu quero saber de você. Tá na hora, né? Que bom que foi embora, menos um questionamento, menos um motivo de desgaste, na minha opinião. Porque o Lucas Loureiro era, na minha opinião, um motivo de desgaste no Vasco da Gama, Lineker. Boa noite, Edu. Boa noite, torcedor vascaíno. Meu áudio tá bom aí? Acho que eu consegui... O áudio tá excelente, tá no microfone, tá bonito, meu irmão. Eu consegui fazer um negocinho aqui, mas não é o ideal. Mas, enfim. Cara, o Lucas Loureiro, né, filho do Felipe, muita gente questiona, né, a forma no qual ele chegou no Vasco vindo do Bangu. A gente sabe que não é um jogador ideal para estar no Vasco, né? A gente sabe que é um atleta vindo de um clube pequeno, sem nenhum tipo de destaque. Normalmente, quando chegam reforços assim, vem por conta de destaque, né? Em clubes menores. Mas não foi o caso do Lucas Loureiro, que deixa o Vasco a caminho do futebol português, né? E não é um grande clube no futebol português, não. Se eu não me... Qual o nome? Você se lembra o nome do clube? Não, ainda não tem divulgação do clube que o Lucas Loureiro acertou, tá? Só que antes, passagem pelo Bangu. Por sinal, o clube onde o pai dele trabalhava. Eu acho que é o Estrela de Madeira, não? Como que é? Alguém divulgou o nome aqui, deixa eu ver se eu acho aqui.
mas tem uma divulgação que eu vi com o nome do clube no qual ele vai. Mas é um clube pequeno, modesto lá do futebol português, não é um clube muito grande. A gente sabe que também o Vasco não vai perder muita coisa. Essa passagem do Lucas Loureiro, ela é algo muito complicado da gente conversar aqui, principalmente nesse fato, né, de ser filho do Felipe, porque calhou, né, do Matheus Ferreira, que era titular da posição, que era o jogador que ali estava atuando naquele momento da temporada, ser ali dispensado, né, pelo Vasco. Aí o jogador sendo dispensado pelo Vasco. Lígia, só complementando a informação que você pediu, informação da Atenção Vascaínos e do GE, Estrela Amadora, tá? Isso aí. De Série A lá no futebol português. Exatamente. Então, mas é um time modesto, né? Não é um time muito grande. Modesto, é um time muito modesto. Sim, não é do tamanho do Vasco aqui, que se compara lá Porto, Benfica, Sporting, Braga, que corre um pouco por fora. Mas se a gente for observar, a chegada ali no Sub-20 do Lucas Loureiro, né? Ele começa a se inserir dentro desse elenco do Sub-20 do Vasco após a saída do Matheus Ferreira, né? É isso que a gente questionou o tempo inteiro. Pô, beleza, o cara é filho do Felipe, pouco importa, né? Se for jogador, se for jogar bola, se for um bom jogador, não tem problema nenhum. Mas a gente tem, logo em seguida, assim, né? O Matheus Ferreira, ele sai do Vasco alegando indisciplina, né? O jogador saiu do Vasco de uma forma muito ruim pela porta dos fundos, um jogador de seleção brasileira, sub-20, um jogador de seleção brasileira também, sub-17, passava pelas seleções ali, e a gente observou, né, que quando sai o Matheus Ferreira para o São Paulo já coloca ele no time titular. Arrebentar com a camisa do Vasco, como já fez um dia, e acho que é um dinheiro mal investido. Mas, em termos de contratação, essa atual diretoria ela é nota 0. Nota 0. 0. Tirando o Nuno, que também não é nenhum craque, tirando o Nuno, ninguém que essa atual diretoria trouxe, né, deu certo. Os que dão certo aí, ó, Léo Jardim, Piton, Verrete, Paulo Henrique, todos os que dão certo são jogadores que foram contratados quando o Vasco ainda era gerido pela Vasco SA, por aqueles 7-7-7-1. Enfim, eu acho que é necessário ir ao mercado. Tem alguns times que têm dinheiro de sobra. Alguns times, né, como o Fluminense, teve uma arrecadação aí próxima de 400 milhões. Até esses times que terão dinheiro para contratar terão dificuldade. Mas acho que dá para você ser criativo, se reinventar e ir em busca de jogadores que cheguem, joguem, façam 20, 30, 35 gols. Eu estava vendo o jogo agora do Real Madrid. Talvez tenha sido a pior temporada do Real Madrid, não ganhou nada. Mas o Mbappé fez 44 gols. Tudo bem, o Campeonato Espanhol é um campeonato de 2 equipes apenas, né? Só Real Madrid e Barcelona, os outros times são mais fracos. A Champions também ela foi mais longa, teve um período ali que cerca de 10, 11 jogos que você jogou contra todo mundo, mas é muito expressivo o número de gols para a primeira temporada. Tenho certeza que o Real Madrid, não sei se com o Xabi Alonso, porque hoje ele cometeu alguns erros que a torcida não perdoa, como, né, botar o Valverde como lateral direito,
para poder manter o Gonzalo lá na frente. Mas o Real Madrid não vai ficar nesse marasmo, ele vai contratar, ele vai trazer outros jogadores, embora já tenha trazido, né, o zagueiro, o Alexander-Arnold. Hoje o Éder Militão voltou a atuar e também vai ser, com certeza, uma peça importante nesse time. Acho que ele tem que avaliar um pouquinho melhor a condição do Raio, né, do Rodrigo. Esse menino não pode deixar de ter as oportunidades. Mas eu falei isso tudo porque tirando os times da prateleira de cima, aqueles mais ricos do mundo, o campeonato foi muito igual. Muito igual. E o Brasil se destacou entre esses iguais, né? Claro que o maior destaque é para o Fluminense, que encarou 3 europeus, ganhou um, perdeu o outro, empatou o outro, e ganhou do Al Hilal, que não dá para dizer que é um time árabe, embora a camisa seja, né, o nome seja, mas é um bilionário que contratou uma verdadeira seleção dos melhores jogadores de muitos países. Então, tirando isso, é bem possível que, não sei se isso vai se repetir, não sei se no próximo Mundial o Brasil vai ter 4 representantes, né? Porque foram 4 representantes? Porque os últimos 6 campeões de Libertadores foram brasileiros, só que 2 vezes o Flamengo, 2 vezes o Palmeiras, 1 vez o Fluminense e 1 vez o Botafogo. Eu acredito que esse ano de 2025, infelizmente o Vasco não está lá, mas acredito que em 2025 também terá um campeão da Libertadores, será de nacionalidade brasileira. Então, eu acho que já vamos começar a nos credenciar ou já pontuar para termos um representante brasileiro no próximo Mundial de Clubes, que foi sensacional. O jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Real Madrid mostrou a importância do campeonato, a importância que os europeus deram e vão dar aqui para frente, porque eles vão se adaptar, eles vão se adequar ao calendário. Esse foi meio que feito assim, às pressas, né? Pegou todo mundo meio de surpresa, mas tenho certeza que os clubes vão se adaptar, porque tem uma premiação gigantesca, tem a possibilidade de conhecer outras escolas, como a Sul-Americana, que surpreendeu bastante. E eu quero ver o Vasco nos próximos mundiais, ou no próximo, ou no de 33, né? E porque eu acho que vai ser muito benéfico para a marca Vasco da Gama. O Fluminense, certeza absoluta, não é uma marca mais conhecida do que a do Vasco, mas voltou da Europa agora com muito prestígio, muito conhecida pelos feitos que fez. E eu quero ver o meu time lá. Para isso, você precisa ter um time. E para isso, a diretoria precisa contratar melhor. E por isso eu não gostei da contratação do Thiago Mendes. Mas isso é uma opinião minha, muito particular. A minha torcida é de que ele arrebente, de que ele seja o melhor jogador do Vasco daqui para o final do ano, nos próximos anos, que ele seja o grande craque desse time. Alguns atletas chegam, a gente não conhece, como foi o Paulinho, como foi o próprio Verratti, e vestem a camisa do Vasco, viram gigantes, como é o clube, e entram para a galeria daqueles que a gente mais gosta, né? Tomara que isso aconteça com o Thiago Mendes também. Mas acho que o momento
É muito ruim. Ele vem de cirurgias no joelho, vem de um tempo, um período parado, e não vem barato. Não vem barato, então talvez a diretoria esteja usando o dinheiro que vai sobrar, ou que vai... sobrar talvez seja a palavra, para o pagamento de salário do Payet, porque o Payet saiu, então ficou lá um valor de... Claro que outros atletas saíram também. Presidente Pedrinho liga para Richarlison em busca de acordo para trazer atacante ao Vasco. O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, entrou em ação pessoalmente na tentativa de realizar uma contratação de impacto. Em um movimento ousado, o mandatário cruzmaltino, ao lado de um membro da alta cúpula do futebol vascaíno, fez uma ligação direta para o atacante Richarlison, do Tottenham, com o objetivo de apresentar o projeto do clube e demonstrar o desejo real de contar com o camisa 9 da seleção brasileira. Durante a conversa, Pedrinho destacou o momento de reconstrução e fortalecimento do Vasco, reforçou o carinho que a torcida tem por Richarlison e falou sobre o desejo de vê-lo como referência técnica e de liderança no elenco. A abordagem foi vista como respeitosa e ambiciosa, com foco em tocar o lado emocional do jogador, torcedor declarado do clube de São Januário. Fontes próximas à diretoria afirmam que Richarlison ficou lisonjeado com o contato, ouviu atentamente a proposta e não descartou a possibilidade de atuar pelo Vasco em um futuro próximo. Apesar disso, ainda não há uma proposta oficial feita ao Tottenham, e o atacante segue vinculado ao clube inglês, onde tem contrato até 2027. Nos bastidores, o departamento de futebol vascaíno já estuda formas de viabilizar o sonho. A ideia seria montar uma operação envolvendo investidores e parceiros comerciais que ajudariam a bancar os custos salariais do atleta. A SAF do Vasco entende que, mesmo sendo uma negociação difícil, a presença de Pedrinho nas tratativas pode fazer a diferença. A diretoria acredita que uma eventual chegada de Richarlison poderia mudar o patamar do elenco e do clube na temporada, aumentando a competitividade e impulsionando a marca Vasco no cenário nacional e internacional. A torcida, que já sonha com o Pombo comemorando gols em São Januário, aguarda ansiosa por novos desdobramentos. Puma Rodrigues pode estar de saída do Vasco e caminha para retorno ao Nacional. O lateral direito José Puma Rodrigues pode estar de malas prontas para deixar o Vasco da Gama nos próximos dias. Segundo informações de bastidores, o jogador uruguaio tem negociações em andamento para retornar ao Nacional, clube tradicional de seu país natal. Puma, que chegou ao Vasco em 2022 e teve momentos de destaque com a camisa cruzmaltina, perdeu espaço no elenco nas últimas temporadas. A diretoria vascaína, por sua vez, vê com bons olhos uma possível saída, principalmente para liberar espaço na folha salarial e abrir caminho para novos reforços. O clube carioca está em movimentações intensas no mercado, e a saída de jogadores com menos minutos em campo faz parte da reestruturação do elenco liderada por Pedrinho e Admar Lopes. A negociação com o Nacional ainda não está fechada, mas as conversas estão avançadas, e o retorno de Puma Rodrigues ao futebol uruguaio pode ser confirmado nos próximos dias. A expectativa é de que a definição aconteça antes do fim da janela de transferências.